Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe aquele like para fortalecer e ajudar o canal e compartilhe com seus amigos, também em suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Não se esqueçam também de ativar as notificações do canal tocando o sininho das notificações. Só assim você encontrará em primeira mão o conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube. Bom, sem mais delongas, vamos ao primeiro relato, que é do grupo Conto Contado. Vamos lá? Nome do relato: Mapinguari, o monstro que causa medo aos monstros. Bom, o que passo a narrar agora é o relato de um amigo meu, de origem indígena, que me contou isso quando trabalhamos juntos na construção de algumas casas terceirizadas por uma empresa espanhola chamada Magma. Escreverei no nosso dialeto mais formal possível, pois quando ele contou, usou alguns termos dos nativos de sua tribo e eu acredito que poucos iriam entender. Este meu amigo se chama Raoni e era da tribo Jarauara, tribo habitante do interior da floresta amazônica mesmo. Segundo conta ele, hoje com 30 anos, na época com somente 14, certo dia, como era de costume, ele, o pai e dois irmãos mais novos e alguns outros colegas indígenas saíram para caçar. Era uma manhã ensolarada, calor mesmo, porém a luz do astro-rei não penetrava no interior da densa floresta, deixando o lugar sempre com um ar sombrio e escuro. Eles estavam em 7 homens, e junto com eles mais 4 cães. Levavam arcos, flechas, lanças e facas. E o dia se seguiu, até que ao entardecer, eles estavam mata adentro. Neste período já haviam caçado algumas pequenas presas, 2 tatus, 3 lagartos, 3 preá e um perdiz. Decidiram que era o suficiente e que precisavam ir embora. E assim seguiram o caminho. Era cerca de 3 horas da tarde, quando toparam com outros 3 caçadores, mas esses eram homens brancos. Pareciam apavorados. Estes carregavam com eles espingardas e facões, mas mesmo assim estavam sem caça alguma. O pai dele então perguntou o porquê que eles estavam assim, né? E a razão de não terem conseguido caçar nada. Um dos caçadores então explicou: estamos sem tempo, um amigo nosso se perdeu logo que adentramos a mata e decidimos ir procurá-lo ao invés de caçar. Mas até agora, nada. A voz do homem era triste, de dar pena. O grupo de indígenas, então, com mais experiência na mata, combinou de ajudá-los e assim aconteceu. Caminharam juntos por cerca de 1h30, os 7 indígenas e os 3 homens brancos, acompanhados dos cães. Porém, quando era em torno das 5 horas da tarde, ouviram um grito, um berro muito semelhante a de um caçador. Os 3 homens brancos e 2 indígenas mais novos, sendo um deles irmão de Raoni, saíram apressados, mas de repente o pai deles o impediu. Ele dizia: parem, é tarde
isto não é o amigo de vocês pedindo ajuda, mas sim uma pinguari, o devorador de ossos. Embora todos tenham parado a tempo, os cachorros não fizeram o mesmo. Partiram para cima de onde vinham os gritos. Pobre animais! De onde o grupo estava, só se foi possível escutar os ganidos agoniados dos cachorros e ver seus corpos sendo arremessados do lugar onde antes alguém gritava. Todos estavam sem cabeças. Neste exato momento, um cheiro horrendo exalou. Um cheiro muito semelhante à carne em estado de putrefação, decomposição. O pai de Raoni, então, ordenou que corressem, e foi o que fizeram. Mas, de repente, atrás dele surgiu um ser monstruoso, cheio de pelos vermelhos, mãos semelhantes a mãos humanas, só que com garras, quase 2,5 metros de altura. No lugar da face havia somente um olho gigante e 2 buracos minúsculos que deveria servir para a criatura respirar. Mas o que mais dava medo era a barrigada do bicho, que ao invés de ter estômago e tal, era somente uma boca gigante na horizontal, que aberta exibia dentes terríveis, enormes e pontiagudos. Correram como puderam, mas alguns metros à frente, o cheiro da criatura começou a nausear alguns, fazendo 2 do grupo cair. Sem querer deixá-los para trás, o grupo todo se virou para se defender do bicho. Foram lanças, flechas e balas, mas nada tinha efeito naquele animal. Por baixo do pelo, parecia que ele usava algum tipo de armadura, mas na verdade sua pele é que era impenetrável. Era semelhante à dos jacarés, só que ainda mais dura, quase como o aço. Todos então ficaram juntos e aguardando o pior. Conforme uma pinguari avançava, exalando seu cheiro podre, mas alguns do grupo iam caindo desmaiados. Somente Raoni e um caçador branco de nome Sérgio se mantiveram em pé, embora tontos, olhando a criatura se aproximar. Antes dele chegar ao grupo, porém, pegou as caças que eles traziam e vorazmente passou a devorá-las com a sua enorme boca. Ele engolia-os inteiro, regurgitando somente alguns resquícios de pelos e pele. Depois pegou as espingardas, que a essa altura também já tinham sido até jogadas contra ele, e assoprou o cano das mesmas, com um hálito fétido e corrosivo de cor verde que vinha de sua boca, fazendo as armas simplesmente derreterem. Depois disso, não havia mais nada que impedisse uma pinguari de chegar ao grupo. De repente, como se enviado por Tupã, um deus indígena, um pequeno bicho preguiça desceu justamente da árvore em que o grupo estava embaixo. Esperando,
o terrível destino de ser devorados pelo monstro. O ser bestial, no entanto, ao ver aquele animal, deu um grito terrível, novamente semelhante ao grito de um ser humano, igual o grito que seria do caçador perdido, e rapidamente fugiu com medo. Depois disso, eles se recuperaram. Pegaram todos do grupo e voltaram para casa, agradecendo ao bicho preguiça. E quanto ao outro caçador, o que havia se perdido do grupo? Bem, esse nunca mais foi achado e nem vai ser. Comida não caminha. Depois disso, todos guardaram as lembranças desse dia terrível para o resto de suas vidas e nunca mais saíram para caçar. PS. Segundo o folclore indígena, não se sabe ao certo a origem do mapinguari, mas contam a lenda dele na Bolívia e nas florestas do nosso querido Brasil. Reza a lenda que este ser fantástico é raro e difícil de se ver, pois costuma acordar e caminhar nas florestas somente em dias santos para os brancos, Natal, Páscoa, finados e etc. Dizem que neste período o primata de um olho só fica faminto e mata qualquer criatura para devorar-lhes os ossos e a carne. Segundo a lenda, em algumas versões, ele tem a pele escamosa, dura e impenetrável. Em outras, ele usaria um tipo de armadura feita com cascos das tartarugas e tatus. Costuma exalar um cheiro podre que desmaiam as vítimas, além de ter um hálito que corrói até metais. Contam ainda que ele tem o poder de imitar gritos humanos para atrair pessoas que inocentemente tentam ajudar, achando que se trata de alguém perdido. Mas quando chegam ao local onde ouviram o tal grito, já é tarde demais. São os que foram atender o tal grito que perdem a vida. Dizem também que ele é quase imortal e que sua única fraqueza seria dentro da enorme boca, e seu único e inexplicável medo é do bicho preguiça. Autor Aleph Rodieri Zambelli de Souza. Realmente é uma história intrigante, um relato intrigante. E se não tivesse os indígenas juntos, provavelmente os outros homens brancos também teriam, sido devorados pela criatura. Ficou aqui agora um questionamento na minha mente. Por que será que ele tem medo do bicho preguiça? E se alguém aí souber o porquê do mapinguari ter medo do bicho preguiça, sendo ele uma criatura tão forte, grande e poderosa, deixe aí nos comentários desse vídeo. E se alguém aí conhece algum relato de ataque do mapinguari e queira estar compartilhando conosco, será muito bem-vindo. Agora vamos para mais um relato. Este próximo relato também vem da maravilhosa página Conto Contado. Nome do relato: Pacto com o Demônio Vampiro. Imploro
que ouçam, por favor, queridos. Quem vos fala é a triste vítima de um pacto. Nunca fui uma pessoa supersticiosa, tampouco acreditava em Deus ou em demônios. Mas o que aconteceu mudou completamente a minha opinião. E caso você também não acredite, vai mudar a sua. Sempre fui um rapaz alegre, que gostava de beber e se divertir. Tive uma infância dura no sertão nordestino, mas com muito esforço dos meus pais, consegui completar o ensino médio e vir para São Paulo à procura de emprego. Como eu sabia fazer muita coisa e sempre fui trabalhador, não foi difícil arrumar algo para me sustentar. No auge dos meus 20 anos, a juventude florescia em meu corpo e eu estava cheio de vigor e energia, conseguindo facilmente um trabalho como servente de pedreiro com um vizinho, o seu Joaquim, um senhor evangélico e muito simpático. Tínhamos trabalhos todo mês e o salário sempre era suficiente para eu pagar o aluguel, me vestir modestamente, me alimentar bem, ir para algumas baladas e às vezes enviar uma pequena parte para os meus pais. No entanto, num dia de setembro, fomos chamados para trabalhar na reforma da parte de uma mansão. A mansão de um homem de meia idade, que tinha apenas um filho e era viúvo. Eles davam festas praticamente todos os dias, logo que saíamos de lá. Mas eu, antes de ir embora, sempre olhava quem chegava, na minha ganância de jovem. Olhava os rapazes que tinham motos, roupas de marcas e mulheres à vontade. Certo dia, uma chuva forte se abateu, impedindo-nos de trabalhar na reforma. Por isso, ficamos em um canto da grande mansão, aguardando a chuva passar. Vendo que a chuva não passava, nosso patrão, o Sr. Richard, aproximou-se de nós. Ele era um senhor de meia idade, como eu disse, que sempre usava um chapéu preto e uma bengala na mão direita. E não importava o tempo, estava sempre de sobretudo, também preto. Ele iniciou o seguinte diálogo: vejo que essa maldita chuva não vai parar. Esperem ela dar uma acalmada e vão embora. Meu filho vai dar uma festa e eu vou viajar. Não tenho previsão de volta, portanto, estão dispensados. Dito isso, enfiou a mão no bolso do sobretudo, tirou de lá uma grande quantidade de dinheiro vivo, entregando-o ao seu Joaquim e saindo rapidamente do local. Seu Joaquim me olhou espantado. Este homem deve estar doido. Pagou-me 2 vezes mais que o trabalho completo. Tome, rapaz. Merece um pouco mais também, mas te afirmo, este dinheiro não é de Deus. Seu Joaquim, esse dinheiro é nosso.
Ele apenas foi generoso o suficiente para perceber o nosso esforço. Falei isso contando as notas, com os olhos brilhando. Era um ótimo valor. Enquanto nos preparávamos para sair, depois que a chuva diminuiu, o filho do Sr. Richard chegou, trazendo consigo uma grande quantidade de amigos e, incrivelmente, parou para me cumprimentar, coisa que ele nunca tinha feito. Ei, Sandro, tudo bem? Não precisa ir embora, não. Pode ficar para a festa. Você é bem-vindo. Ao ouvir tais palavras, meus olhos brilharam. Não era possível que ele estivesse falando sério. Mas é claro que estou falando sério. Pode ficar conosco. Venha, vamos até o meu quarto que te dou algo decente para vestir. Após ouvir isso, me despedi do seu Joaquim, que, balançando a cabeça negativamente, partiu para casa. Não entendi bem a razão do gesto, mas estava pouco me lixando. Talvez fosse inveja por não ter sido convidado para ficar. Após isso, eu saí caminhando atrás de Henrico. Este era o nome do filho do patrão. Sujeitinho um pouco mais velho que eu, talvez uns 25 anos, pele clara, estatura média e estava sempre bem vestido. Apesar disso, não era bonito. Razão essa que sempre me levou a crer que as garotas só ficavam com ele por dinheiro. Mas o que isso tinha a ver? Se eu ficasse amigo dele, com certeza também conseguiria garotas e, quem sabe, algum presente de vez em quando. Ele aparentava ser uma boa pessoa. Aparentava. Chegando no quarto dele, quase me perdi. Era tudo enorme, tudo lindo. Ele falou para eu escolher o que eu quisesse vestir e tomar um bom banho, pois a noite seria de arrasar. E foi o que fiz. Após escolher algumas roupas, tomei um banho e as vesti. Era tudo tão chique que eu quase não me acostumei com tais roupas. Logo depois ficamos conversando, até que algumas pessoas chegaram. Veio gente, mais do que eu esperava. Todos em trajes finos e elegantes. Os rapazes vinham em suas motos tops ou carros importados. Nenhum deles veio sem uma mulher e absolutamente todas elas eram lindas. Mas algo me chamou a atenção. Todos os rapazes usavam preto, alguns de terno, outros de jaquetas, camisas sociais, regatas, mas todos de preto. Já as garotas usavam vermelho, desde batom até as joias, e todas elas usavam vestidos. Mas não eram vestidos comuns, eram extremamente chamativos, sendo abertos dos lados, deixando praticamente toda a coxa à mostra. Todas elas usavam roupas iguais e não pareciam se importar em exibirem a todos os presentes, estando ou não acompanhadas, pois algumas também vieram sozinhas. Mas afinal, o que isso me importava? Eu era um convidado ali e não ia criticar ninguém. Resolvi apenas me divertir, sempre seguindo o Henrico. Eu ficava deslumbrado com todos ali,
mas evitando conversar, devido à minha timidez e humildade diante da classe social deles. Mas em dado momento, Henrico pegou uma jovem pela mão e, sem dizer uma palavra sequer, a puxou para junto de si, dizendo em seguida: Sandro, se divirta por aí, beba um pouco, alguém logo virá procurá-lo. Sem entender bem o que ele quis dizer, tentei questioná-lo, mas já era tarde. Ele saiu, levando consigo a garota e me deixou ali. Me senti acanhado no começo, mas depois de tomar um gole de um caro uísque, que me foi servido, fiquei mais solto, começando a dançar a um som de uma estranha música clássica. O ambiente do salão de festa era incrível. Um globo gigante iluminava tudo com luzes vermelhas. As opções de bebidas eram inúmeras. Coquetéis de todos os tipos e cores eram servidos por incontáveis garçons, todos de preto e mascarados. As comidas estavam dispostas em uma mesa gigantesca, contendo todo o tipo de guloseimas possíveis e comidas variadas, desde o tão famoso caviar ao estranho e perigoso baiacu. No ar mesclava-se cheiro de cigarro, maconha, incenso e perfumes importados. Não demorou para que eu me sentisse em transe, mas um transe consciente, uma sensação de leveza, alegria incontrolável e tranquilidade tomaram conta de mim. Em poucos minutos eu estava conversando com todos ali, sem porém sair do meu lugar de empregado convidado. Apesar de tudo, no fundo, eu sentia inveja dos presentes. Sabia que no dia seguinte tudo acabaria e eu voltaria a ter que trabalhar como servente e morar naquela casa simples ao lado daqueles vizinhos sem graça que só sabiam falar em Deus. Neste momento senti um toque no meu ombro e um perfume adentrar profundamente em minhas narinas. Estremeci ao sentir isso, mas a minha decadência e êxtase mental veio a ouvir a voz da dona do toque e também do perfume. Olá, você é o Sandro? Me chamo Agnes. Ao me virar, me deparei com uma mulher incrivelmente bela. Era uma moça de pele escura, cabelos incrivelmente escacheados e olhos verdes. Seus lábios eram carnudos, seus dentes brancos e perfeitos, seus olhos densos e verdes como a Amazônia, pelo menos como a Amazônia era, e seu corpo uma verdadeira escultura. Seios fartos e curvas perfeitas. Apenas um detalhe me chamou a atenção. Suas vestes eram pretas, diferente das outras mulheres que trajavam vermelhos. Sem dizer nada e sem dar tempo de eu dizer, ela me puxou pela mão, me arrastando por entre os convidados, que me olhavam sorrindo, como se dissessem: se deu bem, rapaz. Eu não sei porquê, mas não tive nenhuma reação, exceto de segui-la. Nós passamos por todos ali e chegamos a um corredor da casa que eu nunca tinha reparado que existia ali. Estranhei, mas não questionei. A mansão era enorme e era bem possível que ainda tivesse muitos lugares que eu não conhecia.
Paramos em frente a uma porta no final do corredor. Curiosamente, havia algo escrito nela, uma frase, mas estava em outra língua a qual eu não conhecia. Ao chegarmos ali, ela olhou em meus olhos e perguntou: aceita entrar comigo? Saiba que terá tudo o que quiser. Terá tudo o que as pessoas daqui têm e muito mais, por um preço bem pequeno para você, mas muito importante para mim. Sem pensar muito ou entender o que ela queria dizer, confirmei com a cabeça, sem acreditar muito nas palavras dela. Possivelmente ela estava bêbada, então segui a onda. Sim, eu aceito. Meus amigos, antes de continuar, quero dizer a vocês que essa foi a pior decisão da minha vida. Se não estiverem acreditando no que estou contando e quiserem parar de ouvir por aqui, vão em frente. Mas se desejam saber o que me aconteceu e quiserem ter um aviso do que pode acontecer com quem faz um pacto, continuem a me ouvir. Talvez isto evite que alguns de vocês façam a mesma burrada no futuro. Continuando, ao adentrar o lugar, fiquei de boca aberta. Era uma espécie de quarto gigante com inúmeras camas enormes espalhadas por ali, e cada uma das camas haviam pessoas fazendo sexo selvagemente. Todos estavam nus, se beijavam, gritavam de forma enlouquecida. Havia de tudo, homem com homem, mulher com mulher, vários homens com uma mulher, várias mulheres com um só homem, todos em poses que eu jamais imaginava ser possível. Todos pareciam estarem hipnotizados e não se incomodavam com a nossa presença. Sem me dar tempo de questionar nada, Agnes me empurrou propositalmente para uma das camas, uma que estava no centro, de onde daria para ver a todos. Caí deitado e, sem me dar conta, tirei minhas roupas. E assim que a sedutora mulher fez um sinal com o dedo, se despindo também. Devo dizer algo para vocês, que daí por diante não sei mais o que era realidade, sonho ou ilusão. Eu parecia estar hipnotizado. Ela veio por cima de mim e fizemos sexo de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Senti um prazer que jamais pensei ser possível. Ela parecia não se cansar. E ao notar o meu vigor se esvaindo, ela me beijou com volúpia, soltando de sua boca para minha um tipo de bala energética que me revigorou quase que instantaneamente. E assim continuamos. Em dado momento percebi que algumas mulheres haviam adentrado o quarto e nos olhava. Agnes fez sinal para elas e rapidamente elas também estavam participando ali conosco. Todos ali eram insaciáveis. Depois de algumas horas, sim, horas fazendo sexo, finalmente cheguei ao meu clímax e nessa hora ela me olhou nos olhos dizendo: aceita esse pacto? Você terá prazeres como esse todas as noites e nunca mais vai precisar trabalhar. Iludido pelas palavras da mulher e cético em relação a tudo de que se tratava, Deus, demônios, eu concordei, urrando de prazer. Sim, naquele momento os olhos da mulher, que eram verdes, tornaram-se negros como a noite. Suas presas cresceram como se fossem vampiros. E suavemente ela mordeu o meu ombro.
tirando uma pequena dose do meu sangue. Rapidamente, enquanto um misto de dor e prazer extremo tomavam conta de mim, ela tirou debaixo do travesseiro que estava atrás de mim um grande pergaminho com algo escrito nele. Algo que eu não sabia o que era, mas tinha o mesmo idioma da gravura na porta. Em seguida, ela cuspiu o meu sangue em uma linha pontilhada. Pronto, contrato assinado. Sem entender muito bem o que aconteceu, um sono pesado tomou conta de mim. Adormeci, ou melhor, praticamente desmaiei. Daqui por diante, sei que tudo foi real. Acordei no dia seguinte, mais de meio-dia, deitado na minha cama, nu e com uma maleta do lado. Um pouco tonto, sonolento, com fome, com sede. E sem saber como tinha voltado para minha casa, fui tomar um banho frio antes de conferir o que estava na mala. Depois disso, fui comer e beber alguma coisa e voltei para o meu quarto. A fome foi saciada, pois a sede continuava. Com medo, mas curioso, fui abrir a tal mala. E o que eu vi lá me deixou chocado. Haviam centenas de notas de cruzeiros, era a moeda da época, e o pergaminho do lado. Junto dele um papel escrito, tradução. Ele dizia o seguinte: eu, Sandro Arlindo Souza, assino com o meu sangue dado por Deus esse contrato de venda da minha própria alma. Entrego a ela, não colocarei o nome do demônio que fiz o pacto por motivos óbvios. Não quero mais ninguém caindo na desgraça que caí. Prometendo-lhe ser fiel e servi-lo depois de morto, enquanto ele me serve na vida, me dando todos os prazeres materiais possíveis, em troca da minha alma. Ao ler isso, caí na cama, em choque. Eu não sabia o que fazer. Fiquei assustado a princípio, mas depois acalmei-me e olhei a quantidade de dinheiro. Aquilo era o suficiente para eu fugir dali e viver minha vida confortavelmente em qualquer lugar que eu quisesse. Mas de repente, como por magia, Agnes apareceu em minha cama. Não adianta tentar fugir. Você fez um pacto e sua alma agora é nossa. Tome, mate o seu Joaquim, beba seu sangue e vai se sentir melhor. Dizendo isso, ela me entregou um grande punhal que ela parecia ter tirado também de trás do meu travesseiro. Fiquei gelado de medo, mas depois de respirar calmamente reuni coragem. O que está falando? Ficou louca? Jamais farei algo assim. Se quiser paz, enquanto viver, fará isso. Dizendo isso, ela sumiu novamente, deixando comigo o punhal, o medo e a angústia. Após isso, alguém bateu à minha porta. Era o seu Joaquim, sempre sorridente com a Bíblia na mão. Boa tarde, rapaz, disse ele ao abrir a porta. Parece que a festa foi boa. Hoje não temos serviço, mas gostaria de falar um pouco sobre a palavra. Não firmo que foi o que me obrigou a fazer isso, mas também não sei se era eu. Sem pensar, puxei ele para dentro e, no vigor da minha força, não dei chances para ele reagir. Peguei o punhal, atravessei o pescoço de fora a fora, decapitando-o de um só golpe e espalhando seu sangue por todo o quarto. Algo estranho aconteceu dali por diante. Presas também cresceram em mim. Eu suguei grande parte do sangue derramado de sua jugular, e isso acalmou a minha sede, mas logo em seguida um arrependimento e pavor seguiram. Eu peguei o dinheiro e saí dali o mais rápido que pude. Depois disso, meus queridos, minha vida, ou melhor, minha quase vida virou um inferno.
Me mudei para muitos lugares, inúmeros lugares, os mais longínquos possíveis, mas sempre tenho que matar alguém para aliviar a minha sede, pelo menos uma vez ao mês, e o dinheiro nunca acabava. Sempre que a mala estava no fim, Agnes surgia do nada com uma nova mala cheia de dinheiro e suas malditas festas de prazeres carnais a fim de encontrar novas vítimas. Não sei se virei um demônio, um vampiro ou um misto dos dois. Cerca de 60 anos já se passaram desde o pacto, mas para mim parece que foram apenas 20. Tenho a aparência de um senhor de 40 e poucos anos. Me arrependi. Já tentei me casar, ter filhos, ser religioso, mas sempre que tento algo relacionado a Deus, tudo se destrói. Minhas esposas sempre adoecem ou sofrem acidentes. Meus filhos nunca nascem vivos. Já mudei de nome, de endereço, de país. Hoje vivo na Inglaterra e minha última esposa, na minha última tentativa de redenção, faleceu de Covid-19. Já não sei mais o que fazer, quero me suicidar, mas sei que se fizer isso, o sofrimento será ainda maior ao lado do vocês sabem quem. A única coisa que posso fazer é avisar vocês através desse relato. Tomem cuidado, todos os demônios têm muitas formas. Naquela noite, a gravura na porta dizia assim: início do pacto. Se eu tivesse sido mais humilde, mais religioso, acreditado mais em Deus e em mim mesmo, hoje eu estaria feliz e sem essa maldição. Mas agora é impossível. Perdi tudo o que realmente importava, até minha família. Não sei se vocês vão acreditar ou se ouviram até o final, mas lhes rogo, nunca façam um pacto, nem de brincadeira. Sua alma é seu bem mais precioso. Pratiquem o bem. Se contentem com aquilo que têm. Deus jamais nos abandona. Uma pena que eu escolhi me afastar dele. Já senti todo tipo de prazer, todo tipo mesmo possível que vocês possam imaginar, menos o prazer da felicidade real. E pela minha ganância, jamais vou sentir. A felicidade é ter um lar, uma família, um animal de estimação. Adeus, meus queridos. Observação: nenhum dos nomes são reais, são todos falsos para preservar a identidade deles. Meus aterrorizados, sinistro! Uma escolha errada condenou ele a uma eternidade de sofrimento sem conhecer a verdadeira felicidade. Bem, se você ficou até o final do vídeo, se inscreve no canal, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, ativem também as notificações do canal para estar recebendo o conteúdo do canal sempre que ele chegar no YouTube. Assim, vocês estarão ajudando e muito o canal. Vocês podem ajudar o canal também fazendo pequenas contribuições, comprando superchats, super stickers ou quando acaba o vídeo, um valeu. Também pode fazer suas contribuições direto no Pix do canal e a chave do mesmo estará anexada na descrição do vídeo e também no primeiro comentário do mesmo. Lembrando que toda ajuda será muito bem-vinda mesmo, tá bom? Bem, se você tem um conto, um relato, uma história e queira compartilhar conosco aqui, envie lá para o e-mail do canal, que é luçonjavermelha@gmail.com, e estará anexada na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Bem,
Se você não quiser se expor e nem expor os demais envolvidos, eu garanto seu anonimato. Se você quiser que eu transforme seu relato em um conto, será um prazer. E se você tem o seu conto e a sua história e quiser ser divulgado aqui, eu sempre falo o nome, dando crédito para quem é de direito. Na descrição do vídeo tem muita coisa legal e além da descrição do vídeo também tem as playlists do canal recheadas de vídeo. Também tem mais 3 canais da Angel se você quiser estar prestigiando. Vou dar ênfase aqui ao canal de cortes, relatos, casos criminais, pois lá está o projeto Lendo com a Angel e também o Domingo com o Drácula. Corre lá conferir e vocês também podem estar me seguindo em todas as outras redes sociais. Bem, quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas, vlogs que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho. Um beijo especial para a página Conto Contado, que tem nos servido de relatos maravilhosos. E principalmente quero agradecer a todos vocês, meus inscritos, meus aterrorizados, meus amores. Obrigado por fazerem parte da minha vida, estarem sempre comigo, disponibilizando do seu carinho, me dando a sua mão e também dedicando o seu bem mais precioso, que é o seu tempo, para estar aqui comigo. Muito obrigado mesmo. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E eu aqui, ó, amo vocês demais. Fui!